bom dia a todos e a todas. Estamos chegando ao final da nossa formação continuada e hoje, em especial, eu gostaria de agradecer a todos os participantes, aos nossos professores, aos nossos funcionários do CEMEI Monteiro Lobato e do CEMEI Sebastião Câncio, e aos outros CEMEIs que também aderiram a essa formação, as escolas, e agradecer também os nossos apoiadores, o vereador Fábio Balaco, o psicólogo Valdinei Arruda, a psicóloga Marcela Fratos, ao Polo de Sarandi, e também, em especial, agradecer aqueles que juntos sonharam e idealizaram esse projeto, que é a diretora Fabiana, aqui do Monteiro Lobato, e a diretora Jusileia e a coordenadora Andressa. Nosso muito obrigada, que nossa parceria continue. E também agradecer a Camila, né, que também se juntou a nós nesse projeto, né, trouxe-nos informações maravilhosas, assim como o psicólogo Valdinei Arruda, que hoje vem conosco, trazendo a sua fala, a sua formação, e a psicóloga Marcela Fratos, que também iniciou essa formação continuada. E também não poderia deixar de agradecer ao meu marido, Leandro Lacar, que teve por trás, né, toda a parte tecnológica, foi ele que nos auxiliou. Então, muito obrigada e que nossas formações continuem, que vamos trazendo, né, temas que vai nos agregar para nesse retorno presencial com as crianças. Muito obrigada, então, a todos vocês, que seja uma manhã produtiva e até breve. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nessa ocasião para darmos continuidade à formação continuada para os professores e professoras, bem como a equipe administrativa. E eu aí já quero também agradecer ao CEMEI Monteiro Lobato, na pessoa da diretora Fabiana e também da coordenadora Aline. Agradeço também ao CEMEI vereador Sebastião Câncio de Oliveira, na pessoa da diretora Jusileia e da coordenadora Andressa. E também agradeço ao Polo UAB, na pessoa da Lucilene Amarante. Deixa eu me apresentar. Eu me chamo Valdinei Aparecido Arruda. Deixa eu falar das minhas formações para vocês. Eu sou pós-graduado em psicoterapia comportamental e análise do comportamento humano pela NECPAR. Tenho graduação em psicologia, bacharel e psicólogo pela Unicesumar. Também sou licenciado em pedagogia pelo Centro Universitário Unifil. Tenho também o bacharel livre em teologia pela SOTEP e também sou analista avançado e coach em inteligência emocional e comportamento humano pelo Instituto Mentes de Ribeirão Preto. E atualmente estou licenciando em Sociologia pelo Centro Universitário Internacional Uninter. O nosso tema que nós vamos desenvolver hoje, o tema que vocês têm falado, é Educação Sexual como Prevenção ao Abuso Infantil. Então, esse é o tema que nós vamos desenvolver. Deixa eu falar aqui dos objetivos da minha palestra. Nós temos como objetivo chegar ao final desta palestra e respondermos a seguinte pergunta: abuso sexual infantil, de quem é este problema? Segundo objetivo, nós vamos definir o que é abuso sexual contra a criança, mas também vamos entender a questão histórica do abuso sexual
infantil. Vamos entender também a dinâmica do abuso sexual infantil, como ele acontece de fato e o que está envolvido dentro desta dinâmica. Terceiro objetivo que nós temos para esta palestra, e nós vamos chegar ao final, você, eu, todos nós chegaremos ao final compreendendo, nós vamos ver os aspectos éticos do abuso sexual contra a criança e os desafios para o professor e a professora, bem como equipe administrativa, na sua prática diária, na sua praxis. E, em quarto lugar, o quarto objetivo, nós vamos entender abuso sexual infantil. Nós vamos ver os mitos, as características dos envolvidos e também as características dos não envolvidos. Eu gostaria de, antes de nós entrarmos no nosso primeiro objetivo, eu quero ler com você 2 artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro artigo é o artigo 5º. O artigo 5º diz o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punida ou punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Agora eu quero ler o artigo 13º, ou artigo 13. Diz o seguinte: os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança e adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade. Com esses 2 artigos, artigo 5º e artigo 13º, eu quero encaminhar com você para a nossa palestra. Então, vamos responder a nossa primeira pergunta, responder o nosso primeiro objetivo da palestra. Então, vamos lá. Abuso sexual infantil. De quem é este problema? É um problema de saúde pública que envolve aspectos. Então, de quem é este problema, né, do abuso sexual infantil? É importante que nós entendamos que esta é uma questão que ela envolve um aspecto de saúde pública. A saúde pública toda é, de fato, responsável de quem ela é, a saúde pública que é responsável por essa questão. Agora, existem 4 aspectos envolvidos aqui. O primeiro é o aspecto psicológico. Todas as vezes que nós pensamos em abuso sexual infantil, nós temos que entender, ele vai envolver aspectos psicológicos, mas também vai envolver aspectos sociais, vai envolver aspectos médicos e aspectos jurídicos. Eu e você entendemos, quanto educadores que somos, que o abuso sexual infantil, ele é um problema de saúde pública, mas ele envolve os aspectos psicológicos. Por quê? Certamente a criança que é violentada, seja menino ou menina, essa criança tem todo o seu psicológico, a sua mente, o seu pensar o mundo, o ver as pessoas, o viver em sociedade. Tudo isso para ela naquele momento, a sua mente, ela tem o seu psicológico todo mexido. O seu psicológico fica todo
atingido por uma ação violenta, por um abuso, né? Um abuso sexual. Agora, também precisamos entender que envolve aspectos sociais. Por quê? O abusador ou abusadora vive em uma sociedade, a criança vive em uma sociedade, né? Assim como eu e você vivemos nessa sociedade, nós entendemos que os aspectos sociais, eles interferem. Vamos entender isso à luz da pandemia. Nós estamos vivendo um momento de Covid-19. Quanto os aspectos sociais interferiram no seu trabalho, no meu trabalho, na nossa ação de entregar o nosso trabalho onde nós estamos, que você aí no CEMEI, né? Eu trabalhando e também vivendo a minha vida, todos nós, o seu marido, o seu filho, né? Quem sabe o seu neto, todos nós somos atingidos, a sua filha. Percebe que do ponto de vista social, há uma questão que todo mundo foi envolvido. E aí nós percebemos isso na questão dos lockdowns, né? Quando nós tivemos aquela primeira ação de ficar em casa, quantas pessoas tiveram que ficar em casa? Então nós vemos que, de fato, no que diz respeito também ao abuso sexual infantil, ele, sendo um problema de saúde pública, ele envolve essa questão social, mas ele envolve também uma questão médica. Toda criança abusada, ela precisa de fato estar sendo encaminhada para a unidade de cuidado médico, né? Então ela precisa ir para a unidade, ela precisa ir para o hospital, ela precisa estar sendo examinada até para entender o que foi que aconteceu, como essa criança está do ponto de vista médico. E também nós temos, né, uma questão importante que é a questão jurídica. Nós precisamos entender que todo abuso sexual infantil é um abuso que vai envolver a questão jurídica. Vai envolver, muitas vezes, o depoimento, mas vai envolver o boletim de ocorrência. Vão ter que ter, né, ali pessoas narrando o que foi que aconteceu, explicando o fato, levando para a autoridade policial ou para o núcleo policial para que este possa pegar toda a narrativa do fato e a partir daí começar a agir para entender por que chegaram àquela circunstância. Há também, dentro dessa questão, algo importante. O abuso sexual sendo, né, uma questão de saúde pública, ele vai envolver intervenções e essas intervenções têm que ser intervenções efetivas. Intervenções, por quê? Porque essas intervenções vão ajudar a de fato, minimizar os impactos negativos no desenvolvimento da criança. É importante nós entendermos que toda intervenção que é feita em casos de abuso sexual infantil são intervenções que visam minimizar aquele fato negativo, aquela vivência, né? Dar à criança a capacidade de que ela possa se desenvolver do ponto de vista cognitivo, ou seja, o seu pensamento, a sua forma de pensar o mundo, porque imagine uma criança que sofre abuso, ele vai pensar o mundo de uma outra forma. Ela não vai pensar que todas as pessoas são pessoas legais, que todas as pessoas são pessoas boazinhas, que todas as pessoas ela pode chamar de tio, de tia, que todas as pessoas ela pode ter o carinho, né? Inclusive até na questão, muitas vezes, da convivência familiar. Ela vai perceber que algumas vezes, infelizmente, aquele que a gerou pode ser uma pessoa que ela tinha uma imagem, tinha ele como o seu herói, né? E aí, de repente, o seu herói se torna, para ela, do ponto de vista cognitivo, o vilão, né? Se torna uma pessoa
que para ela, de herói, passa a ser bandido, vou usar essa expressão. É importante também entendermos as questões emocionais. Eu e você temos questões emocionais, e as questões emocionais, elas nos pegam, elas realmente, elas vêm e nos deixam de uma forma mexida. Deixa eu contar para você. Esses dias eu estava em minha casa, e aí a minha esposa mostrou um áudio e um vídeo que ela estava vendo, né? Então ela me mostrou o vídeo, era um padre fazendo a sua homilia, e ao fazer a sua homilia, de repente, levanta-se um menino, uma criança, se dirige ao altar, né? Chega e diz para o padre: o senhor pode fazer uma oração para um membro da minha família? O padre, gentilmente, com empatia, ele se assenta, diz que pode, e ele faz lá a sua oração pelo menino. Ele faz a sua reza pelo menino. Então ali o padre, ele faz aquela questão. Terminando, o menino falou que muito obrigado e vai dar certo. O padre falou, vai dar certo, já deu certo, né? Você sabe que quando eu vi aquele vídeo, eu me emocionei, eu fiquei bastante emocionado. Fiquei emocionado porque fiquei pensando, poxa, que sensibilidade desse sacerdote, né? E que boa ousadia desse menino, né? Ele tinha uma necessidade espiritual, ele foi lá, pediu para o sacerdote orou, rezou, e ele saiu com a garantia de que já tinha dado tudo certo. Eu estou dizendo isso a você para nós entendermos o seguinte: você percebe que quanto às emoções nós somos tocados? Agora, imagine uma criança que, de repente, ela tem, e ela sabe, né, que ela foi abusada sexualmente. Certamente, o emocional dela vai ficar bem mexido. Certamente, imagine o pai que descobre, a mãe que descobre, que de repente o seu filho foi abusado por alguém. Isso vai mexer com as emoções. E nós somos seres que somos mexidos nas nossas emoções. Seja nesse fato que eu falei do padre, seja em um casamento que você vai. Vamos falar da nossa convivência, né, escolar. Veja na formatura que se faz das turmas no final do ano. Se você já deve ter notado, mas se você olhar bem, tem pais ali que ficam com os olhos, tem tios responsáveis, amigos, saem com os olhos cheios de lágrimas, alguns choram. Por quê? Toca emocionalmente a vida dele, toca emocionalmente a vida dela. Sabe por quê? Porque você imagina, se é um pai, uma mãe, um responsável, né, que não, que não estudou, que não teve a oportunidade do estudo, está oportunizando ao filho, à filha, de chegar a um lugar do qual ele não chegou. Vou me estender mais um pouco aqui e digo a você, do ponto de vista emocional, algumas de vocês têm filhos que já se formaram, alguns de vocês têm filhos que estão à beira de uma formação acadêmica, né? Alguns de vocês são formados, né? Você lembra quando você colocou a beca? Você lembra quando você colocou o capelo? Lembra quando você, de fato, foi declarado após o juramento formado, e que a gente tem a oportunidade de jogar o capelo, que é aquele, tipo, eu vou chamar de chapeuzinho, né? Que as pessoas dizem que põe na cabeça. Quando a gente joga o capelo para cima, a emoção toma conta da gente. Nós lembramos como nós nos esforçamos, como nós tivemos que abrir mão de algumas coisas.
lembramos o sacrifício que foi chegar até ali, sabemos o quanto é difícil, que não é fácil, sabemos que muitos de nós tivemos que financeiramente, olha, tirar daquilo que era muito para nós, para poder chegar hoje aonde nós estamos. Agora, você percebe como as emoções, elas são tocadas. Aqui é importante entendermos que, no que diz respeito ao abuso sexual infantil, nós temos que entender que irá envolver intervenções cognitivas, intervenções emocionais, mas também intervenções comportamentais, ou do comportamento da criança, né? Nós temos que entender que envolve essa questão do comportamento. Uma criança abusada, uma criança violentada, ela se torna uma criança completamente diferente no seu comportamento. O lúdico para ela já não é mais um lúdico saudável, porque ela não se sente bem, porque ele não se sente bem. Estar com uma pessoa em um ambiente, para ela talvez aquilo é muito traumático. A ausência ou o atraso da mãe, do pai, do responsável, de quem vai buscar, para ela já é diferente. Muda toda uma forma de comportamento. E nós precisamos entender. Então, o abuso sexual infantil, de quem é esse problema? É um problema de saúde pública que envolve aspectos psicológicos, sociais, médicos e jurídicos. E que precisamos olhar com muito carinho para fazer intervenções, para ajudar. E essas intervenções precisam ser intervenções que visam diminuir o impacto negativo para o desenvolvimento da criança, diminuir o impacto negativo para que ela possa ter um desenvolvimento e um desenvolvimento muito importante. Segundo objetivo nosso, eu queria definir com você o que é abuso sexual. Então, abuso sexual é o envolvimento de uma criança ou adolescente em atividade sexual, que essa não compreende totalmente, que é incapaz de dar consentimento devido ao estágio de desenvolvimento. Você viu o que é a definição de abuso sexual ou abuso sexual infantil? Agora, temos que entender, na prática, ou seja, no dia a dia do professor, da professora, no dia a dia de todos vocês que fazem parte da comunidade escolar, dessa comunidade que tem como objetivo melhorar a vida das pessoas através do conhecimento, nós precisamos entender aqui que não é uma tarefa fácil e nem uma tarefa simples. Definir abuso sexual não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Primeiro, porque envolve convivência familiar. Imagina que aquela criança que você conhece, aquela criança que você convive com ela, aquela criança que é muito importante para você, ela passa a ser uma criança que você vai olhar e você sabe, ela foi violentada. Ela já não é mais uma criança com aquele olhar, vamos dizer assim, de pureza que nós olhamos. Quer dizer, ela é uma criança pura, porém nós a olhamos e falamos assim, puxa, fizeram alguma coisa com ela e ela já não é mais a mesma criança. Você me entende? Uma outra questão, segundo, porque envolve sentimentos. Como eu disse ali atrás das emoções, envolve sentimentos. Definir abuso sexual é difícil porque envolve sentimentos. Quantas crianças que são abusadas sexualmente, que a partir do momento que elas são abusadas, aquelas pessoas que ficam sabendo, e até as próprias crianças, os seus sentimentos são mexidos, mas especialmente aqueles que ficam sabendo, envolve sentimento. Deixa eu falar para você, professora, educadora, deixa eu falar a você que está conosco nessa formação continuada, você da equipe, né, administrativa, deixa eu dizer a vocês,
Nós sabemos que quando envolve sentimentos, isso não é fácil. Então, muitas vezes, nós vamos ter que ficar atento porque o aluno e a aluna pode chegar ao CMEI e pode relatar a você algumas questões e você perceber, opa, isso aqui é um abuso sexual. Agora, naquela hora, pelo impacto, talvez o sentimento vai tomar conta de você, vai tomar conta da sua razão e você vai precisar entender assim, olha, calma lá, eu preciso ouvir e deixar os sentimentos não aflorarem tanto. Por quê? Senão vai ser difícil para eu definir o que é abuso sexual. Vai ser muito difícil. Uma outra questão, sabe que aquele aluno, aquela aluna que você gosta, que você convive e que de certa forma você pegou amor, sabe o que é você de repente perceber que essa criança mudou, ela já não é mais a mesma, ela já não escreve mais com aquele mesmo empenho, ela já não tem mais alegria de vir para a escola, ela já não olha mais para os seus olhos, ela já não convive mais com os amigos, ela já não está, ela ou ele, né, já não está mais tão receptivo à sua presença. Você percebe isso? Nós precisamos entender essa questão. Agora, também é importante entender que você, muitas vezes, você está lutando por aquele aluno, para que aquele aluno se torne alguém. E aí vem uma pessoa, um abusador, né, ou uma abusadora, né, vem na vida daquela pessoa e você descobre que quem deveria cuidar está lutando para que aquela pessoa não seja ninguém na vida. Ou está lutando para que ela seja uma pessoa assim, violenta, uma pessoa brava, uma pessoa de mal com o mundo, uma pessoa que não se socializa. Você percebe? Estas são questões que elas pegam em nós. E aí, às vezes, fica difícil da gente definir o que é abuso sexual infantil. Uma outra questão, por que é tão difícil definir o abuso sexual infantil? Sabe por quê que muitas vezes é difícil? É uma tarefa difícil e nem sempre fácil, por conta da confusão entre abuso sexual e estupro. Até porque algumas pessoas, alguns profissionais, e aqui nós não vamos entrar no mérito, é só para nós sabermos, alguns profissionais têm interpretações diferentes sobre abuso sexual e sobre o estupro. São divergências. Alguém vai definir estupro da seguinte forma: só se configura se houver nas relações sexuais em intercurso genital completo. Em outras palavras, se houve a penetração completa, aí sim vão falar, isso aí é estupro. Se não houve, alguns vão ficar dizendo, não, mas não houve, mas não é bem assim. Não, mas foi só aconteceu, né? Percebe? E aí nós temos que ter clareza aqui. Mas é difícil definirmos, porque em uma sociedade como nós estamos vivendo, em tempos de pandemia também, é difícil definir, porque nós estamos mexidos, nós estamos todos mexidos. É o emprego que se foi, é a esperança de um sonho que não vai se realizar por enquanto, é a capacidade de crescimento que foi interrompida, né? Muitas vezes é a ausência de alguém que nós amamos, que você ama, uma pessoa que era do seu convívio, que foi tomado por esta questão do vírus e que agora não está mais vivendo com você, não está mais na sua convivência. Você percebe? Agora imagine isso, como nós vamos olhar para essa questão nesses tempos, entender quando uma criança chega e diz assim, olha, eu preciso te contar alguma coisa, e fala para você, fala para você, né, professora, professor, diretora,
né, coordenadora, diz a você, naquele momento nós vamos ter que ter claro a definição do que é abuso sexual. Então vamos lá, só repetindo, abuso sexual é o envolvimento de uma criança ou adolescente em atividade sexual que essa não compreende totalmente, que é incapaz de dar consentimento devido ao estágio do desenvolvimento. E aqui vou só falar uma questão que todos nós conhecemos. Nós temos os estágios do desenvolvimento em Piaget e também sabemos os estágios de desenvolvimento em Vygotsky. E aí, você consegue entender os estágios de desenvolvimento? A criança está num estágio que ela não consente. Quando ela está num estágio que ela não consente, que ela não sabe o que está acontecendo, e há uma ação sobre a vida, sobre o corpinho dela, sobre os órgãos dela, olha, isso é abuso sexual. Agora, é importante nós entendermos também que o abuso sexual contra a criança, ele tem uma questão histórica. Há uma questão histórica que nós precisamos entender, e isso é muito importante para nós que somos educadores, educadoras, para nós que empenhamos a nossa vida na educação. Vou usar aquela frase, a nós que somos, de fato, todos pela educação. É importante nós entendermos que, historicamente, o abuso sexual tem sido descrito desde a antiguidade. Os primeiros relatos foram feitos por volta de 1860, pelo médico legista francês Ambroise Tardieu. Ele analisou 632 casos de abuso sexual em mulheres e meninas e 302 casos em meninos. Em 1896, Freud, ou Sigmund Freud, que é o nome do Freud, né, influenciado pelo médico legista, o Ambrósio Tardieu, ele publicou um texto onde afirmava que os abusos sexuais eram parte da etiologia da histeria, em sua teoria da sedução. O Freud, ele estudou as histéricas, o histerismo, né? Então, ele se aprofundou nessa questão. Mas ele se aprofunda nessa questão influenciado pelas pesquisas do Dr. Ambrósio. E aqui é importante que nós entendamos, olha, Freud, ele faz esses estudos em 1896. Agora, é importante entendermos que os primeiros relatos, quando fala lá do doutor Ambrósio, nós vemos que foi em 1860. A compreensão, historicamente, do abuso sexual como problema jurídico, ela começa a acontecer nos Estados Unidos, sabe quando? Somente em 1962. E aí eu vou usar uma expressão, você percebe que historicamente está aqui, ó, 1962, né? Está próximo de nós. Uma outra questão histórica acerca do abuso sexual, que nós precisamos entender, é que no Brasil as iniciativas de proteção em relação ao abuso sexual apareceram nos anos de 1990 ou na década de 1990, com o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, percebe por que eu citei, por que eu falei, né, e trouxe aí a nós essa questão importantíssima, né, do artigo 5º e do artigo 13º? Trouxe isso a vocês, trouxe isso a nós, para lembrar, né, nós temos que realmente entender, nós somos novos ainda nessa questão. Nós temos, você professor, você professora, nós educadores, nós precisamos, vocês que estão na equipe administrativa,
nós precisamos entender, nós somos novos nessa questão de ainda orientar e falar com os pais, com as crianças, com a comunidade sobre o abuso sexual infantil. E nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar, porque como eu disse, e vou repetir para você, né? Olha, o artigo 5º, ele diz, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nenhuma criança. E o que é o abuso sexual? Né? E nós temos então que entender isso, temos que guardar isso no nosso coração, temos que olhar para essa questão e entender que essa é uma questão importantíssima. Eu queria dizer a você, nós temos uma responsabilidade linda nas nossas mãos. Você e eu temos a responsabilidade de lançar estas crianças o mais longe possível. Eu fico imaginando quem já deu aula para você, quem viu você chegando nos primeiros anos, lá quando você foi entrando para o mundo do ensino. Chegar hoje e ver você, poder olhar para a sua pessoa, alguns poderem dizer assim, olha, sabe a Fabiana, conhece a Aline? Nossa, a Aline hoje ela é coordenadora. Conhece a Gilcilene? Ela, sabe? Ela é diretora. Conhece a Andressa? Ela é coordenadora. Coloque o seu nome. Imagine a alegria. Aquelas pessoas, talvez elas não imaginavam, mas elas lançaram você para a educação. Lançaram você para mudar gerações, para transformar vidas. E isso é muito importante. Então, cabe a nós entendermos, nós temos um papel fundamental de proteger as crianças e de entender que está em nossas mãos, quando nós ensinamos a elas questões do seu corpinho, da proteção do seu corpo, de cuidar do seu corpo, de não permitir que as pessoas, outras pessoas, mexam no seu corpinho. Cabe a nós fazer isso porque nós estamos trazendo informação que pode ajudar essas crianças a chegarem o mais longe. Eu fico pensando se a primeira professora que deu aula para mim, né, imaginava que ela estava dando aula a alguém que mais tarde iria se apaixonar pelos ensinos e iria de fato ter um caso, né, de amor com a ciência, de realmente entender a importância e de poder dizer, né, olha, eu vou por este caminho, eu entendi que eu nasci para cuidar, para ajudar pessoas, então eu vou para a área do ensino, vou para a área de humanas. Ela não viu isso, mas ela foi uma pessoa que lançou, que me ajudou a chegar onde eu estou, e se eu estou aqui falando com você, é porque eu também fui aluno, né, de uma professora, de um professor, eu também passei por um CMEI, né, e assim como você está vendo os que estão passando pelo seu CMEI, aí pelo seu local. Percebe? Entende? Nós precisamos muito, eu e você, precisamos muito olhar para essa questão e entender o quanto isso pode mudar a vida das pessoas. Eu convido você a pensar sobre isso. Vamos fazer uma reflexão? Você viu o quanto você é importante? Então, eu quero te dizer, quanto psicólogo, analista do comportamento humano, né, e terapeuta cognitivo-comportamental, deixa eu te dizer, os teus olhos são importantes, as suas observações são importantes, a sua fala é importante. Fale ao seu aluno, converse com ele, dê a ele aquilo que é de melhor, para que ele possa entender realmente que aquilo que ele tem pode se tornar algo muito especial na vida dele, mas na vida da família que ele vai formar,
na vida da sociedade que ele vai conviver, no meio onde ele vai realmente influenciar através do seu trabalho e como isso pode melhorar uma condição de vida da sociedade das pessoas. Uma outra questão que eu quero ver com você é a dinâmica do abuso sexual. Vamos entender um pouco da dinâmica, como a dinâmica se desenvolve, como ela acontece, como nós vamos conseguir, né, entender esta dinâmica que é muito importante para nós. Deixa eu dizer para você, no que diz respeito à dinâmica do abuso sexual, é importante a gente entender que ela se dá mais ou menos assim. Existe a síndrome do segredo, né? Ou a síndrome de segredo. Essa é uma dinâmica do abuso sexual. O abusador, a abusadora, eles vão sempre andar por este caminho, vão trilhar este caminho. Que caminho é esse? Eles vão trazer um caminho onde eles de fato vão entender assim: olha, eu vou falar com você, e aí começa a conversar com a criança, começa a estar, né, mais próximo da criança, tudo. E quando ele ou ela começa a realmente assediar a criança, a primeira coisa que faz é lançar a síndrome do segredo. Ó, isso que aconteceu aqui, deixa eu falar para você, não conta para ninguém, tá bom? Isso é um segredinho meu e teu. Não conta para papai, não conta para mamãe, não conta para o titio, não conta para a professora, para o professor, não conta para ninguém, para os amiguinhos, é um segredo nosso. Essa é uma dinâmica, olha, horrível. Por quê? Essa dinâmica da síndrome do segredo faz com que crianças vivam as suas vidas, muitas vezes, passando pela saída da infância, entrando na adolescência, saindo da adolescência, chegando na vida adulta, e só na vida adulta, algumas dessas vítimas vão dizer, olha, eu preciso falar do que aconteceu. E quando conta, é um choque para todo mundo. As pessoas ficam espantadas, por quê? Porque elas começam a pensar assim, mas como eu não vi? Como isso aconteceu? Em todos esses anos, eu nem percebi. Você vê? Você percebe? Então nós vamos precisar entender isso aqui. Precisamos ter este entendimento de que muitas vezes, na dinâmica do abuso sexual, a síndrome de segredo é algo que vai afetar diretamente a vida da criança, mas que pode desembocar somente lá na vida adulta. Alguns, aqui me entendam com muita atenção, alguns casamentos, eles não dão certo por conta de traumas provocados lá na infância, por abusadores e abusadoras. Porque todas as vezes que aquela pessoa adulta, ela vai para um momento de estar com o seu parceiro, as lembranças e as imagens mentais, elas são fortes, elas vêm com tudo. O Dr. Augusto Cury vai chamar essa questão de janelas killers. As janelas killers são janelas destruidoras. Então, naquele momento é ativado uma série de lembranças traumáticas, destruidoras, e a pessoa ela não vai conseguir viver a sua vida dentro do casamento. Ela não vai conseguir. E aqui eu e você precisamos entender que algumas pessoas elas não estão conseguindo então levar a sua união para frente. Não é porque elas não querem, é porque para elas,
naquele momento, em alguns momentos, é uma lembrança forte, destruidora. É como se abrisse uma janela killer, uma janela que destrói, uma janela destrutiva, com lembranças destrutivas. E ele não consegue dar conta de se manter naquele relacionamento. Também é importante entendermos que uma outra dinâmica que acontece dentro do abuso sexual infantil é que existem as ameaças e barganhas. Alguns abusadores e abusadoras, eles vão agir com ameaças e também vão agir com barganhas. Exemplo, alguns abusadores e abusadoras vão dizer assim: olha, deixa eu te contar. Aliás, deixa eu te falar. Se alguém ficar sabendo, o seu pai e a sua mãe, olha, é perigoso eles morrerem. Ameaça. Né? Agora imagine uma criança que está sendo violentada, vítima de violência, de abuso sexual infantil. Ela já está perdendo o que ela tem de melhor, que é a sua liberdade de ser criança, o viver criança, né? O ser ali desenvolvendo com os amigos, com as amigas, com os amiguinhos e os amiguinhos. Agora, imagine, ele tem uma informação: se você contar, eu mato teu pai, eu mato a tua mãe, eu mato a sua avó, eu mato o seu avô, eu acabo com aquela pessoa que é responsável pela sua vida. Então, segunda questão de dinâmica dentro do abuso sexual são as ameaças. Mas também tem as barganhas. Ó, se você deixar, se você deixar eu fazer isso, eu vou te dar uma bicicleta. Eu vou te dar um carrinho. Eu vou te dar uma roupa, uma sandália. Ah, eu vou comprar aquela bala que você gosta, aquele biscoito que você gosta. Você percebe? Essa é a dinâmica, né, que acontece dentro das questões do abuso sexual. Agora, uma outra questão importante. Nós temos também a síndrome da adição. Aí a síndrome da adição é assim: a pessoa começa e diz para a criança assim: oi, tudo bem? Dá um abraço aqui no tio, dá um abraço aqui na tia. Vem cá. Vamos dar uma volta de carro. Ah, deixa eu comprar um docinho para você. Olha, eu trouxe algo para você aqui. Vem cá, senta aqui no meu colo. Dá um beijinho aqui. Dá um abraço. Percebe? Essa é a síndrome da adição. A pessoa vai adicionando ações até chegar no momento em que o abusador e a abusadora, de fato, chegam onde ele quer. Porque a criança vai sendo levada, ela vai sendo conduzida, e aí vai se adicionando comportamentos, ações, até chegar no momento em que a pessoa realmente quer, que é o momento de abusar daquela criança. Senhores educadores, senhoras educadoras, meus amigos, minhas amigas da educação, pedagogo que sou também, a nós, cabe uma vigilância constante sobre isso. Nós temos que ser vigilantes. Nós temos que estar vigilantes no que diz respeito às nossas crianças, quando elas voltarem para o CEMEI, mas também quando nós estivermos vivendo a nossa vida no bairro onde moramos, na cidade onde estamos, no núcleo onde
nós efetuamos as nossas questões educacionais, nós precisamos estar atentos, porque pode ser que apareça uma mãe, um pai, um responsável, uma criança, um adolescente, falando sobre uma questão de abuso sexual, e nós precisamos entender qual é a dinâmica que está acontecendo ali. E muitas vezes essa dinâmica acontece aos olhos de todos nós, e muitas vezes nós não vamos perceber. E aqui não estou falando assim que nós vamos tapar os olhos, que nós não vamos ver, que nós não queremos ver. Não é isso. O que estou dizendo aqui é que muitas vezes isso vai acontecendo sorrateiramente e nós nem percebemos. Uma outra questão que nós precisamos entender, né? Existe a síndrome da acomodação. Existe a síndrome da adição, mas também existe a síndrome da acomodação. Como é a síndrome da acomodação? É quando, muitas vezes, na dinâmica do abuso sexual infantil, a vítima, né, e o abusador, ele vai né, se acomodando dentro daquela questão. Se acomoda. Não é bom, mas também não vou falar. E aí parece que se acomodou. Né? Eu conheço um relato que passou pelos meus ouvidos, e eu digo isso sem fugir de nenhuma questão ética. Passou pelos meus ouvidos, não é um caso que eu atendi, não é um caso que eu dei, né, todo o meu suporte psicológico. Não, é um caso que passou pelos meus ouvidos numa caminhada de calçada da vida, aonde o abusador, ele esperava a esposa sair, a esposa saía, ele se dirigia até a vítima e falava para a vítima que se a vítima não fizesse com ele, né, iria realmente ficar muito triste. Mas também, além de ficar triste, que aquilo que eles estavam fazendo era algo normal. Querendo jogar para a pessoa, primeiro mexer com o sentimento. Segundo, jogar para aquela pessoa, para a vítima, a questão de que, é normal, né? Então, pode ficar tranquila. Como quem diz, não se incomoda não. E aí que entra a síndrome da acomodação, ficar naquele relacionamento, naquela vivência que não é fácil, mas se sentir acomodado. Nós precisamos olhar e precisamos perceber isso. Existe também a questão da progressão ascendente. A progressão ascendente é uma outra dinâmica que acontece, e também a presença de outras formas de violência. As outras formas de violência, deixa eu dizer para você, no que diz respeito à dinâmica do abuso sexual, existem outras formas. Bater, aprisionar, né? Cercear o direito de fala. São outras formas de violência. Não é só a violência com o intercurso, né, do órgão genital, não. São outras formas. E uma das formas mais terríveis de violência dentro dessa questão, a presença de outras formas de violência, é a violência psicológica, sem dúvida nenhuma. É quando o abusador e a abusadora vai psicologicamente falando, e a gente percebe o quanto isso não é nada agradável. Existe uma outra questão que eu quero partilhar com você, né, que são os aspectos éticos e os desafios para o professor e também para a equipe administrativa em sua prática diária. Sabe que os aspectos éticos, eles balizam a nossa capacidade de viver na sociedade.
Existem questões que nós não fazemos porque nós sabemos que não é correto, né? É antiético. E eu queria tratar com você essa questão dos aspectos éticos pensando o seguinte. Queria pensar com você assim. O que são os aspectos éticos? Aspectos éticos, para nós entendermos, é simples. É assim. O que eu não faria se alguém estivesse presente? Isso é um aspecto ético, né? Então, eu não falo mal de tal pessoa quando ela está aqui. Mas quando ela não está, eu falo. Exemplo. Eu sei que é só uma questão para nós pensarmos. A pessoa que é responsável, né, pelo CMEI, então vamos colocar as diretoras de plantão, né? Elas chegam com uma determinação, dizem, olha, a partir de agora será assim, 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 temos que fazer isso, e está entendido? Né? E na maioria das vezes é que, sim, entendemos, está tudo certo, tudo bom, tá. Mas aí é só ela sair, é só ela não estar, já começa talvez aquele burburinho assim, para ela é fácil, ela tem carro, né? Ela pode chegar mais cedo. E eu que venho, tenho que pegar ônibus, tenho que levar filho não sei aonde, tenho que fazer o tal, tenho que fazer isso. Mas para ela é fácil, né? Ela fala isso, mas ela não pensa. Agora, por que não falou para ela quando ela estava lá na frente? Porque ele falou, com licença, para você é fácil, mas para mim é mais difícil. Por que não chamou ela à parte? Quando eu estou falando mal da diretora, quando eu estou falando mal da coordenadora, quando eu estou falando mal do meu amigo, da minha amiga professora, quando eu estou falando mal do meu aluninho, quando eu estou falando mal da minha aluninha, vamos tirar do diminutivo, quando eu estou falando mal do meu aluno, da minha aluna, quando eu estou falando mal do meu companheiro, da minha companheira de trabalho, isso é uma falta, né, grave. É um aspecto ético que nós precisamos olhar. Agora, vamos pensar isso dentro da questão do abuso sexual. Pensemos juntos, né? Quais são os desafios que nós temos como professores e professoras? Quais são os desafios na prática diária? Um aspecto ético que nós temos que tomar cuidado quando envolve a questão de abuso sexual infantil é o seguinte: não faça do assunto ou do fato acontecido o, abre aspas, assunto principal do intervalo na sala dos professores, fecha aspas. Não vamos fazer isso, não vamos ficar comentando, falando. Por quê? Porque isso não vai levar a nada. Nós não vamos ganhar nada com isso, né? Aliás, nós vamos perder. Comentários do tipo, também, com aquela mãe, tinha que dar nisso. Com aquele pai daquele jeito, né? Mas estava na cara que ia acontecer. Não contribui. Professor, professora, educador, educadora, equipe administrativa, todos nós, Valdinei, todo mundo não contribui. É mais fácil você guarda para você. Pensa, se coloca no lugar da pessoa, se coloca no lugar da família. Uma outra questão importante também, que nós precisamos entender, é aquela questão do aspecto ético. Não conte para os seus familiares, amigos, parentes, os assuntos concernentes ao abuso sexual. Sabe aquela questão? Eu vou contar para você, mas você não conta para ninguém. Menina, deixa eu te contar, agora que nós estamos indo embora aqui no carro, deixa eu falar para você. Você viu o que aconteceu? Eu sabia. Olha, eu tinha quase certeza. Aí chega em casa, né, tem alguém que a gente talvez ache, aquela pessoa é madura. Deixa eu te contar. Sabe o que está acontecendo lá no CMEI?
e conta, e fala. Não faça isso. Não leve para o seu melhor amigo, né? Porque você conhece essa questão do melhor amigo, né? O melhor amigo contou para o melhor amigo uma questão. Aí, só que esse melhor amigo ou melhor amiga tem também um melhor amigo ou uma melhor amiga que conta. Que conta. De repente, você está ouvindo algo que você contou e você diz, mas como é que todo mundo está sabendo? Você viu? Nós temos que olhar para isso. No que diz respeito ao abuso sexual infantil, tente e faça isso. Porque esse é um aspecto ético importante que se espera de pedagogos e pedagogas, de professores e professoras, daqueles que estão na comunidade, né, escolar, todos nós, a equipe administrativa, todos nós. Se espera que aquilo que aconteça ali seja tratado ali e seja levado aos órgãos competentes, como eu disse lá no artigo 13, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá diz assim, os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança e adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade. Então, vamos tratar o assunto. Se tiver que levar, vamos levar para o Conselho Tutelar e vamos pedir para que o Conselho tenha uma atitude firme, uma atitude bacana de preservar os envolvidos, mas de resolver a situação. Uma outra questão importante, que nós não podemos deixar de olhar, né? Sempre procure orientação junto à equipe pedagógica. Um aspecto ético importante e um desafio para todos nós, diante de casos de abuso, procure orientação junto à equipe pedagógica. Chame a equipe pedagógica, sente com a equipe pedagógica, diga à equipe pedagógica, olha, eu preciso falar de um assunto de extrema importância, eu preciso falar isso com vocês, eu preciso dividir esse assunto com vocês. E divida o assunto com a equipe. Mas também, ao dividir o assunto com a equipe, saiba que você está passando para um grupo de pessoas que estão envolvidas no mesmo objetivo que você e que o objetivo é cuidar e fazer diferente na vida dessas crianças. Uma outra questão importante, passe a ideia para o seu aluno e para a sua aluna, caso eles venham falar com você, de que você realmente está empenhado em resolver o assunto. Aspectos e desafios éticos para nós. Se a criança vem falar com você, se mostre interessado, realmente ouça, olhe nos olhinhos da criança, realmente entenda que naquele momento você está sendo a pessoa que ela está confiando. Ouça, olha, e se possível, diga a ela, nós vamos resolver este assunto. Ó, fique tranquilo, eu vou fazer tudo, nós vamos resolver este assunto. Ok? Essas são questões éticas importantes. Para nós irmos caminhando para o final, deixa eu falar dos mitos a respeito do abuso sexual. Alguns mitos. Primeiro mito, o abuso sexual é sempre violento. Isso não é verdade, isso é um mito. Porque às vezes ele não é violento. Às vezes o abuso sexual, ele não deixa marcas aparentes. Ok? Então, isso é um mito. E você percebeu, só vou reforçar, ele não deixa marcas aparentes, mas ele deixa marcas. Então, nesse primeiro, um mito, né? O abuso sexual é sempre violento, nem sempre. O abuso sexual nunca envolve prazer para a criança. Esse é um outro mito. Todo abuso sexual envolve prazer para a criança. Deixa eu te explicar. Deixa eu explicar aqui a todos nós. Sabe por quê? Imagine uma criança que, de repente, ela quer ganhar muito um presente. E a pessoa diz, chega, o abusador chega e diz assim, olha, vou te dar um presente assim, 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 e dá o presente para a criança, né? Imagine a alegria, o prazer envolvido.
Aqui, nós não estamos falando só do prazer no que diz respeito ao prazer sexual. Nós estamos falando o prazer que aquilo pode envolver. Da mesma forma, entenda, em que você chega na sua casa e alguém fala assim, olha, numa sexta-feira, né? Você chega em casa, você diz, eu tenho que fazer, nossa, eu tenho que ainda limpar lá em casa. E alguém diz para você assim, ó, deixa eu falar, a casa está limpa, a louça está lavada, tem até uma jantinha pronta para você. Fala para mim, isso não dá um prazer? Talvez um prazer de dizer assim, ai gente, mas eu estou criando bem os meus filhos, olha que bom. Mas talvez um prazer de dizer, nossa, que bom, não vou ter que fazer faxina. Percebe? Existem formas. E quando a gente diz aqui que um mito, né, o abuso sexual nunca envolve prazer para a criança, envolve. Uma outra questão, não há abuso sexual se a criança não consentiu. Claro que há. Não há abuso sexual se a criança não consentiu. Se a criança não consentiu, aí que há. Isso é um mito falar que não há, né? Crianças em idade pré-escolar não correm risco de abuso sexual. Corre risco, sim. Em idade pré-escolar, claro que corre risco. Porque o abusador e a abusadora, ele vai ver a criança. Ele não vai ver assim, em que faixa está do desenvolvimento de estudo, da questão das séries, que ano está. Ele não vai ver isso. Ele vai ver a criança e a vulnerabilidade dessa criança, ele ou ela. Uma outra questão também, crianças mentem sobre o assunto de abuso sexual. Não é verdade. Quando uma criança fala sobre abuso sexual, sobre violência, né, ela está falando de algo que realmente ela passou, ela sentiu. Então, é claro que nós vamos investigar, vamos entender, mas é importante entendermos isso. Uma outra questão, deve-se evitar falar de abuso sexual para não assustar a criança. Esse é um mito. Na verdade, deve-se falar, né? Tem que se falar sobre esta questão. É importante que fale. Um outro mito, o abuso sexual não causa danos à criança. Claro que causa. Quanto psicólogo eu posso te dizer isso, quanto pedagogo eu posso te dizer isso. Causa danos. Danos, alguns irreversíveis, em um determinado momento da vida. Você lembra do exemplo que eu dei? Da pessoa que, de repente, ela começou, né, sofreu abuso e ela passou as fases da vida, chegou na vida adulta, casou. Mas aí não consegue viver o casamento. Isso é danos que foram causados. Características dos envolvidos. Algumas características. Geralmente, no caso do abusador e da abusadora, são pessoas que têm comportamento de gentileza, de proteção. São pessoas que muitas vezes demonstram uma santidade, sabe? Então, a gente precisa olhar para isso. Quando eu falo sobre essa questão de demonstrar santidade, não quero que ninguém saia daqui, da minha palestra, desta palestra, achando que toda pessoa que tem uma demonstração de uma vida, né, religiosa é uma pessoa que é alvo, que a gente precisa ficar de olho nela. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, no caso de uma das características, é essa, comportamento gentil, de proteção, e em alguns casos, uma proteção que vai trazer esse viés de ser uma pessoa religiosa. Quer se mostrar bem, um bom cuidador e cria situações para ficar sozinho com a vítima, com a criança. Uma outra questão, tem as dificuldades. Muitas vezes, essas pessoas, o abusador e a abusadora, uma característica deles que estão envolvidos, muitas vezes, dificuldades conjugais. Não tem dificuldade no relacionamento, tem dificuldade na vida a dois, e aí vai por um caminho que não é o caminho, ok? Que não é um caminho
que nós, como sociedade, e que nós, como comunidade escolar, vemos que seja um caminho bom. Nega, né, o abuso sexual e aponta a criança como vítima, como culpada. Na verdade foi ela que me seduziu. Como que uma criança vai seduzir um adulto? Como que um adolescente vai seduzir um adulto? Nós temos que olhar para isso. O abuso sexual infantil, nós temos que olhar para essa questão, ok? E também tem uma outra questão, né? O transtorno de personalidade antissocial. Aqui é importante nós entendermos que uma das características, essa pessoa ela vai ser uma pessoa que vai ter uma questão de viver uma vida num comportamento antissocial. Temos também uma questão importante, né, na característica dos envolvidos. Vamos falar, por último, aqui sobre a questão da família, né? A família que é atingida pelo abuso sexual. Geralmente, o pai e a mãe, eles negligenciam essa questão do abuso sexual. É aquela questão assim, não acontece. Ah, não, isso não acontece. E aí é aquela questão, e quando acontece dentro da casa? Porque só acontece na casa do vizinho, mas quando acontece dentro da casa? Na casa daquela pessoa, né? Uma outra questão, uma característica das famílias é o abuso de álcool ou drogas. Uma família envolvida com álcool e drogas, né, que está ali, de repente é uma família que não se apercebe o que está sendo feito com as crianças, como elas estão vivendo, o que elas estão sentindo, se elas falam, não levam muito a sério. Tem uma outra questão, a falta de comunicação entre os membros da família. Isso também é algo perigoso. E vamos entender, aí que é a importância do professor. Professor, professora, nós educadores, você da equipe administrativa, nós precisamos realmente estar abertos para a comunicação, conversar sobre. É claro que o professor vai falar disso quando? Quando ele for falar sobre o corpo humano, falar sobre as questões que envolvem o desenvolvimento da criança na fase da vida, explicar isso, né? Então é importante que os pais também entendam que muitas vezes esse assunto é dito na escola, não é porque o professor gosta de falar de sexo, né? Não é só porque o professor gosta, é porque é importante. O professor gosta, a professora gosta de falar de sexo, sabe por quê? Porque ele é um agente de mudança, de transformação, para que não haja violência e abuso sexual. É por isso que a gente gosta. É por isso que a gente fala. E alguns de nós ainda têm vergonha, têm medo, receio de falar sobre esse assunto, tabu. E nós entendemos, mas nós precisamos entender. Cabe a nós falarmos, ok? Uma outra questão, a questão do desemprego. A própria pandemia escancarou isso. Muitas vezes, o desemprego é uma forma que nós vamos encontrar nas famílias atingidas pelo abuso sexual. Por quê? Não tendo emprego, né, muitas vezes a família se encontra numa situação tão difícil que o desemprego gera questões, né, não agradáveis, uma delas que pode ser essa questão do abuso sexual. Também nós temos que entender que o isolamento social, né, e pode ser um dos fatores que contribui. Então, eu chamo a sua atenção para isso. Nós estamos aqui juntos e eu quero falar para você, o meu grande objetivo nessa nossa palestra foi qual? Foi dar a você a capacidade de que você realmente pode ser um agente de mudança para a visão, para a transformação e para a proteção do seu aluno, da sua aluna, da sua comunidade, né, do seu CEMEI, no que diz respeito às questões que envolvem o abuso sexual infantil. Eu quero agradecer a oportunidade e quero me dirigir em especial, né, a Fabiana, a diretora Fabiana,
e também a Aline. Olha, eu queria agradecer muito a vocês pelo privilégio de participar deste momento. Muito bom estar nesta formação, muito bom poder contribuir, muito bom também poder aprender, né, e juntos trocarmos saberes entre a psicologia, entre a pedagogia, entre o mundo da comunidade escolar, né, e a nossa ciência, para que todos nós possamos realmente criar pessoas saudáveis e identificar aquilo que precisa ser identificado para proteger as crianças, os lares, as famílias. Mas eu também não posso deixar de agradecer, eu queria agradecer a professora Rose Arruda. Rose, deixa eu te dizer, eu estou muito agradecido a você. E eu quero fazê-lo desta forma, sabe por quê? Porque você, como eu sempre digo, você foi a minha primeira pedagoga, né? Aquela que me ensinou a brincar, aquela que me ensinou a repartir, aquela que me ensinou a conhecer a vida de uma forma muito tranquila, como minha irmã que é. Eu te agradeço também, viu? E quero dizer a todos vocês, é muito bom nós vivermos assim, porque assim como pode acontecer, né, e pôde acontecer comigo e com a professora Rose Arruda, você pode estar contribuindo para que em uma única família possa ter dois educadores que querem realmente fazer da educação algo de mudança, de transformação para a vida das pessoas. Agradeço a oportunidade, um abraço a todos vocês e até, né, o nosso próximo momento. Muito obrigado.